a cidade de Niterói, ela é unida em torno da prostituição, né? Então, aqui eles se unem num grupo só, acaba sendo um grupo só, uma facção só, porque é uma atividade. São várias famílias, entendeu? Várias famílias envolvidas com a prostituição, entendeu? E acaba que eles são unidos num só grupo. Então são muitos, né? São muitos envolvidos. São famílias que já estão na 4ª e 5ª geração de domínio aqui na cidade da atividade da prostituição e cafetinagem. E se alastrando, entende? Então o que acontece? É um grupo só. Então eles são de vários perfis étnicos e intelectuais, e supostamente religiosos, porque eles empreitam atividades religiosas na cidade. Forma hipócrita quando se fala de religião cristã, hipocrisia pura, né? Que é o pior pecado, é a prostituição. E eles praticam, não somente eles praticam a prostituição, como eles incentivam a prostituição e eles criam meios, mecanismos na cidade para envolver as pessoas na prostituição, né? Eles querem que as pessoas tenham acesso a eles até sem saber. Pega uma moça tradicional para se casar com um cafetão. É uma forma indireta de querer de aproximar, né, a pessoa tradicional da prostituição. Eles tentaram fazer isso comigo várias vezes e provavelmente fez com várias pessoas. Os homens, eles são conscientes que elas são de família de prostituta, que elas são prostitutas. Os homens são conscientes, mas as mulheres não. As mulheres não, entendeu? Então o que acontece? Eles são um grupo só. Eles são unidos numa só atividade, a prostituição. Esse é o elo deles. Aí eles vão fazer esporte, vão ser empresários, entendeu? Mas o elo é a prostituição. Como eles só têm um elo, a cidade só tem um elo, significa que ela também tem um tipo de inimizade. Qualquer pessoa que se opuser à prostituição, e se opuser não é da forma política, como eu falo, com discurso pronto, não. Se opuser numa pregação religiosa mais incisiva contra eles, entendeu? Pode até falar de forma geral, a prostituição é pecado, rapidamente. Aí a gente até olha e fala, o que ele falou? O que o padre falou? Nem ouvi. Não sei, ele falou alguma coisa que é pecado, que não dá nem para você ouvir. Não fala de forma incisiva, não, que não tem interesse em acabar com a prostituição na cidade. Pelo contrário, o incentivo é para aceitar eles, aceitar a prostituição deles. Tanto é que as prostitutas são vendidas nos altares dessa cidade, os altares de igreja. Então há o incentivo, né? E eu que falo contra a prostituição, ela dá um lucro terrível para religiosos, né? Aí eles ficam com raiva de mim. É de mim que eles ficam com raiva. Invoca o amor de Deus nessas horas, porque ele quer defender a prostituição de qualquer jeito, não tem argumento para defender a prostituição. Entendeu? Defende a prática, porque a prática é a principal atividade da cidade. E ninguém sabe, é velado isso, não explicita, né? Como se todo mundo soubesse. A ideia é manter sem divulgação o fato, como se todo mundo aqui soubesse, participasse e fosse conivente. A ideia é essa, só que é mentira. A maioria não são coniventes e a maioria não sabe dessa estrutura criminosa e a gente acaba sendo apanhado em cilada por ele, tramada por eles. Que eles dominam os setores todos da cidade, eles podem manipular situações e conduzir as pessoas inocentes para situações, até de assassinato, de sequestro e tudo mais. Então a ideia é dizer que todo mundo aqui sabe e é conivente. Então por isso que não tem divulgação, porque todo mundo já sabe, não é assim. E o país todo também não sabe que Niterói é assim. Acho que é uma cidade provinciana, uma cidade de famílias. Não sabe que a cidade é toda dominada por cafetões e prostitutas, desde a parte administrativa. Os comércios são todos deles, comércios e igrejas, praticamente todos.
são deles, exceto os policiais. Os policiais não têm. Eles são clientes e se casam com as prostitutas, os policiais e delegados. Civil, federal, tem muito cafetão aí, com genro civil, genro da federal, genro da cafetão atuante na cidade. Isso acontece muito mesmo. Todas e os filhos já vão sendo criados, já vão sendo inseridos nos esquemas deles. O que eu queria dizer é o seguinte: se é um grupo e se o elo é a prostituição e a cafetinagem, os elos são prostituição e cafetinagem, significa que qualquer pessoa que se opuser a eles é considerada inimiga de todos. De todos. Aí é que está o problema. E essa inimizade é pelo fato de você viver sua vida a parte deles, não obviamente impor nenhuma fala de conivência, né? Nenhuma fala de conivência à prática. Eu nunca tive, ninguém da minha família nunca teve. Nós somos livres, a gente fala o que a gente pensa. Sabemos que o que pensamos está de acordo com a palavra de Deus, com as regras morais. Eu sou da família tradicional. Então, eu tenho uma fala própria, uma realidade psíquica própria, como filho da prostituta tem uma fala própria e uma realidade psíquica própria. Como a prostituta tem uma fala própria e uma realidade psíquica própria, a não ser que ela queira enganar as pessoas, e se valer de uma fala tradicional para enganar num determinado momento, em uma determinada circunstância. De outra forma, a fala é típica deles. Típica. Cafetão tem fala típica. Eles vão dosando à medida que a pessoa tradicional se aproxima, eles vão modificando a fala. Já não acontece o mesmo comigo. Eu falo, essa é a minha única fala, eu tenho uma fala só. Então você se torna inimigo deles e aí eles se valem das estruturas todas que eles têm aparelhada na cidade para se livrar de você, né? Principalmente como eles estão galgando posições como se fossem pessoas muito dignas, né? Um paradoxo isso, né? Porque não existe prostituta digna, por isso ela é prostituta. Ela pode ter o parâmetro de dignidade como o traficante tem, como o matador de aluguel também tem os códigos de ética deles. É outra realidade. Agora, o convencional, dentro da realidade convencional, prostituta não é digna, né? Não é. Dentro dos padrões convencionais, não é digna. Agora, a gente sabe que cada grupo tem os seus parâmetros, né? Tem os seus parâmetros de honestidade, de dignidade, de honra, tem seus códigos de honra. Mas o convencional, não. Dentro da realidade convencional, conhecida no mundo inteiro, não. Entendeu? E aí você se torna inimigo deles. Certo? E aí eles usam, foi o que eu passei nessa cidade, minha mãe também passou isso nessa cidade, a gente acabou criando um meio de sobrevivência na cidade, tá? Para poder criar os nossos filhos e ter um pouco de um convívio agradável familiar que a gente tem muito boa. Nossa família é muito agradável para a convivência. Sempre foi, com os filhos e tudo mais. Então a gente criou um mecanismo de sobrevivência nessa cidade, que realmente foi a introspecção, né, da realidade social, evitar os ambientes deles. Realmente a cidade para mim não é interessante para divertimento, eu não vou a lugar nenhum, nem sei, já falei isso em outros vídeos e repito. Evito qualquer atividade de lazer na cidade para evitar a aproximação com eles, porque eu sei que onde você for, eles estão lá vendendo prostituta e numa dessa vende você. Hoje ele não vai fazer isso comigo porque eu me tornei conhecida do Estado, mas ele fez isso durante a minha vida toda. Até uma situação dessa aqui, ele poderia me caluniar como prostituta e os homens iriam acreditar. É porque hoje os homens já me conhecem e sabem que eu não faço isso. Eu fiz os homens me conhecerem.
para evitar que o cafetão me caluniasse junto a eles. Porque eles acreditam em tudo que o cafetão disser. Acreditava. E foi essa enrascada que eu me vi. Que eu me vi homens de autoridade, de decisões políticas, decisões jurídicas, acreditando em tudo que o meu maior inimigo disser é um perigo. Então eu tive que me fazer conhecida deles e fiz. Mostrei minha personalidade, a personalidade da minha família, exatamente para eles entenderem o que eu estou fazendo. Porque se dependesse da fala de cafetão, me botava como doida, louca. Eles são terríveis. Mas eles têm uma lógica criminosa que eu pude identificar que é uma lógica criminosa. Quem não tem lógica, às vezes, são os homens tradicionais. Mas o marginal, o cafetão e a prostituta tem lógica criminosa, coerente. Quem não é coerente são os homens tradicionais, principalmente policiais, que se envolvem com eles. Não há coerência. Casar com uma filha de cafetão. Ele está arrumando problema para ele próprio. Ele está arrumando problema para ele próprio. E não há coerência. A justiça não tem nada a ver com eles. Eu pude ver isso de perto, tá? E outra, eles não queriam o contraditório, tá? Eles queriam garantir o poder de fala ao meu respeito, para eles dizerem o que eles quiserem, para evitar qualquer apreço social à minha pessoa, ao meu filho, à minha família, tá? Coisa é cruel. Então eles queriam controle de fala irrestrito ao meu respeito. Ah, quem é a Ana? A cafetina, a prostituta, que iam dizer quem eu sou. Foi quando eu me fiz conhecida, entendeu? E mostrei a verdade. Porque se dependesse deles, a minha imagem pública seria muito ruim. Que era o que eles estavam fazendo. Certo? Então eles não gostam do quê? Do direito nem da justiça. Porque a justiça preza o quê? Pelo contraditório. Pelo contraditório, pela ampla defesa. O Dr. Sérgio Moro e outros juristas importantes sabem que eu estou falando a verdade. Eles logo trataram de me botar como insana, com deficiência mental, para evitar que eu me defendesse em juízo. Para garantir só a fala deles, eles foram lascar esse tipo de laudo falso ao meu respeito. Porque eles não queriam que eu me defendesse. Que é um grupo horrível de gente, pessoas horríveis. Pessoas criminosas, horríveis. É um grupo doentio. Eles são doentios. Completamente doentios. Eles não queriam que eu tivesse a ampla defesa e o contraditório. E elas estão no direito. Elas estão dentro dos tribunais. Essas prostitutas que queriam evitar o meu contraditório, a minha ampla defesa. É a situação, é prostituição aqui o dia e noite, ó. É dia e noite na prostituição aqui. Entendeu? Evitar a minha ampla defesa, o meu contraditório, porque eu sei me defender. São mentiras, calúnias, defamações, se valeram de sósia. Ele fez sósias, imitando a minha aparência, para me ridicularizar na cidade como uma prostituta. Coisa que eu nunca fiz na minha vida. E essas prostitutas que se formam em direito, elas estão ocupando os tribunais e lá dentro elas se prostituem dentro dos tribunais. Como que uma desgraçada dessa pode atuar no judiciário? Como? Qualquer crime do cafetão, ela vai primeiro no ouvido dos clientes, preparar a situação para depois o cafetão realizar a ação criminosa e os policiais terem uma interpretação errada. São pessoas mau caráter, pessoas incrivelmente mau caráter, que só trabalha com a deslealdade. A cidade, isso aqui, ó, o comércio deles, se eles me sequestrassem, poderia esconder em qualquer comércio, apartamento deles aqui, carro deles o dia inteiro transitando. Não acha a pessoa. Não acha.
Um perigo a cidade, um perigo. A cidade é perigosa, extremamente perigosa. Uma cidade de pessoas criminosas. E os setores todos, né, profissionais da cidade, todos com cartórios, tudo, tendo eles como funcionários, prostituta e filhos de prostitutas. Então, quer dizer, dá a impressão que todo mundo sabe como é a cidade? Não, explicitamente não se fala, para dar a entender que todo mundo está ciente da situação, não está. Nem os outros estados estão cientes da situação da cidade de Niterói. É de assustar qualquer pessoa essa cidade. Tamanho comprometimento com a prostituição e a cafetinagem e os crimes deles.